Vasco tá muito machucado, né? A gestão machucada, as finanças machucadas, mas além de tudo isso, né? Ou apesar de tudo isso, o Vasco tem uma torcida incrível, né? São 14 milhões de torcedores aí, então sempre tem uma luzinha no fim do túnel aí pra sair de uma situação complexa como essa. Os números não mentem, né? O Vasco gastou quase 300 milhões de reais nas últimas 2 janelas, trazendo 44 jogadores. Claro que se manteve na primeira divisão ano passado, que imagino que fosse uma das prioridades, mas ainda, né, longe do que o torcedor entende como ideal. O Fluminense, de certa forma, trouxe um demonstrativo até melhor do que todos nós esperávamos. Acho que é um indício positivo de que o Fluminense conseguiu capturar valor em cima daquele 23 histórico, né, do clube, com título de Libertadores. É um resultado bastante positivo, colocando em números aqui, né? O Fluminense reportou aí uma receita total de 684 milhões de reais. A perspectiva para 25, ela é sim positiva, mas requer atenção por conta do endividamento de curto prazo. O Sport conseguiu, de fato, se alavancar positivamente com uma receita aí maravilhosa de venda de jogador. E mais do que isso, né? Eu acho que a questão da gestão do caixa, ela também foi muito positiva, porque deixou o clube menos estrangulado. E por fim, que eu acho que vale destaque aqui, é o desafio do Sport não tentar se manter na Série A a todo custo. E quando a gente diz isso, o Sport, o que ele vem fazendo nos últimos 5 anos, não dependeu de estar na Série A. A minha leitura do Vitória é que o clube chegou na máxima capacidade administrativa em excelência. Isso significa o quê? Se você pegar receita de sócio-torcedor, bilheteria, patrocínio e marketing, o clube realmente fez um trabalho brilhante. Se você falar em termos de alavancagem, tá muito alavancado. Você tá falando de um clube que ele fatura, ele vai precisar de 4 anos aí para conseguir pagar esse valor total de dívida. Está valendo! Começou o episódio número 45 do nosso Sports Market Makers. Hoje, formação inovadora aqui no esquema de jogo, já que estamos em anúncio de semana de anúncio de técnico de seleção brasileira. Então vamos com uma nova estratégia de jogo aqui. Para quem não me conhece, eu sou o Pedro Oliveira, um dos fundadores da Outfield, parceira do Market Makers aqui no programa. E comigo hoje a gente tem a presença ultra especial do Bruno Schatak, nosso ex-cabineiro do VAR, agora aqui participante ativo da mesa, que sempre contribui muito com as análises dele aqui no bastidor, para que a gente possa ter muito insumo para debater aqui. E hoje a gente vai dar sequência, né? A gente fez a parte 1 aqui da leitura dos balanços demonstrativos financeiros dos clubes de futebol aqui do Brasil, da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, né? No episódio 43, para quem assistiu aí, a gente falou sobre Corinthians, Palmeiras, Flamengo, São Paulo e Cruzeiro. Episódio 44, que foi ao ar semana passada, falamos sobre Bahia, Santos, Grêmio e Inter. E hoje falaremos aí sobre outros 4 gigantes do futebol brasileiro, Vasco, Fluminense, Sport Recife e Vitória da Bahia. Com isso, vão ficar faltando alguns ainda, né? Quem acompanha a gente aí vai ver que vão faltar 7 clubes, na verdade, da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, que a gente vai fazer o episódio aí nas próximas semanas, né? Incluindo Red Bull Bragantino, Ceará, Galo, Juventude, Mirassol, Fortaleza e o Botafogo, que desses clubes aí é o único que não divulgou nenhum número até agora, então vamos aguardar um pouquinho para ver se sai. E em paralelo a isso, a gente já está trabalhando aqui Outfield junto com o César Grafietti, amigo aqui da casa dos Sports Market Makers, no material do relatório Convocados 2025, que vai a mercado aí em breve. Então vamos lá, Chata, falar dos 4 grandes clubes aí que estão na sequência? Com certeza, e na expectativa para os outros 7 aí do relatório, que vai ajudar muito aqui na análise, né? Boa. Vambora. E antes de começar, aproveitando o noticiário fluido da semana, só ia questionar aqui o nosso grande Bruno Schatak, que é nosso especialista jurídico também aqui da casa, né? Sobre mais situações envolvendo a CBF, né? A gente fez um episódio aqui, deve fazer 1 mês e meio, né? Naquela época que o Ronaldo anunciou que não concorreria às eleições na CBF, e explicando todo o contexto envolvendo o fato das federações nem terem recebido o Ronaldo para debater a possibilidade dele ser presidente. E fato é que hoje aqui estamos, né, quase 2 meses depois, no momento em que essa semana o próprio Edinaldo Rodrigues, nesse momento presidente afastado da CBF, correu para anunciar o Carlo Ancelotti como técnico da seleção, imagino eu, na expectativa de conseguir conter um pouco os ânimos ali no bastidor. E aí ontem a gente se deparou com uma decisão judicial que afasta o Edinaldo Rodrigues do cargo de presidente da CBF. E agora a gente está envolto num imbróglio jurídico que envolve, né, o STF, envolve as federações já se manifestando contra o Edinaldo, sendo que elas votaram a favor do Edinaldo há 1 mês e meio atrás. Então como é que você está enxergando essa pequena bagunça
chamada CBF nesse momento. Eu costumo brincar que é muito bom a gente ter aí todo um resultado na cadeia de cima mostrando o que é mesmo o Brasil, né? E não tô aqui criticando a justiça, mas a gente tem um sistema complexo de recursos, né? E que são cabíveis e que a gente tem o que a gente chama popularmente de segurança jurídica. Então, primeiro é importante a gente lembrar que o Edinaldo estava nesses últimos anos, mais precisamente nesses 2 últimos anos, sobrevivendo em uma liminar, né? Dada pelo STF, e a partir disso ele desenvolveu os 2 últimos anos aí de mandato, e agora, obviamente, por uma questão até... começou a pipocar uma série de notícias ontem, falando que basicamente o Edinaldo tinha pedido alterações no estatuto para uma série de presidentes de federação e que, portanto, sob a alegação de que eram meros ajustes demandados pela FIFA, foram ver que tinha a possibilidade de um terceiro mandato, que era possível a contratação de parentes e tudo mais, e aí realmente houve um motim ali de 19 federações pedindo de volta aí um estatuto votado, né? E mais do que isso, eles procuraram acionar a justiça comum para, de fato, afastar pelo risco de que mais atos como esse fossem tomados, né? E aí, basicamente, a gente tem um treinador chegando aqui do porte do Ancelotti, né? Sabidamente, assim, um cara gigante pelo histórico, pro cargo, né? O Brasil tá precisando disso, mas que chega aí num barco sem ser o comandante, né? Então, queria até saber o que você acha aí desse cenário. Cara, além disso, todo o contexto envolvendo a possível, né? A gente tem sempre que, acionando o lado jurídico aqui, lembrar da presunção da inocência, né? Mas a possível falsificação da assinatura do Coronel Nunes, né? Nos documentos que elegeram o Edinaldo nesse contexto que você trouxe aí de mudança de estatuto, de eleição, lá no final de 23, na virada para 24. Inclusive na própria decisão, eu estava lendo ela hoje de manhã, né, o juiz lá do Rio de Janeiro, ele menciona que como o Coronel Nunes, né, que foi chamado a testemunhar, né, no processo, não compareceu, ele ficaria com o que ele tem de insumos e provas em mãos, que é a prova da perícia realizada no documento da eleição, comprovando que aquela assinatura do Coronel Nunes é falsificada. Por isso que a decisão foi na direção de afastar o Edinaldo, e quando a gente conversou aqui, né, eu e o Marcelão, há quase 2 meses, eu usei uma expressão, né, que falava sobre a CBF ser uma grande capitania hereditária, e o que deriva da decisão reforça esse ponto, né, porque quando a gente vê, né, primeiro a decisão ela afasta o presidente em exercício, naturalmente, o que deveria ser exercitado nesse momento, efetivado nesse momento, é o Estatuto da Confederação, com o qual eu não concordo, claro, né? Você tem ali a previsão de que na ausência, na vacância do cargo, o próximo que vai assumir o cargo é o presidente mais velho de idade, e não o presidente que é mais experiente e tal, né? O vice-presidente mais velho de idade, então nesse momento o natural seria isso, só que como nesse momento o vice-presidente mais velho de idade é da base aliada do Edinaldo, imagino que o magistrado tenha ido na decisão de nomear o interventor, e aí, né, pasme, o interventor é o Fernando Sarney, né, eu tô falando aqui de capitania hereditária, então a gente entra na referência circular, mas acho que é uma pena porque, por um lado, né, é uma pena que a gente tenha nesse contexto de novo de bagunça de CBF, uma notícia tão legal para quem gosta de futebol, que é a chegada do Ancelotti, né, um dos principais treinadores da história do futebol para treinar a seleção brasileira, para quem gosta de seleção brasileira, e acho que todo mundo no Brasil gosta, tem Copa do Mundo ano que vem, é um sopro de esperança sobre qualidade do futebol que a seleção pode desempenhar e é o nosso potencial numa Copa do Mundo, né, de eventualmente voltar a ganhar um título depois de 24 anos. Mas do outro lado, o meu lado mais mercado aqui acaba vendo com bons olhos, né? A gente tem que enxergar sempre o copo meio cheio, então a gente é muito crítico do Edinaldo na CBF. Espero que com esse advento a gente consiga de novo fomentar uma discussão e ter bons nomes que possam concorrer ao cargo mais alto do futebol brasileiro, né? E eu acho que mais do que isso, né, Pedrão? Acho que é uma boa reflexão para novamente a gente pensar nos clubes enquanto protagonistas para exercerem aí o seu direito de ter uma liga própria, né? Então a gente sabe que a LFU, né, e a Libra discutiram muito a questão dos direitos de transmissão. Eu sempre defendo que a hora era aquela mesmo, né? Você vai negociar um bloco de 2025 a 2029, é normal que você
vai ali proteger o quanto você ganha de direito de transmissão, pacote, pay-per-view, etc. Mas eu acho que agora é a hora também dos clubes pensarem numa liga, né, como é o estilo da Premier League, como essa semana mesmo a Federação Francesa de Futebol anunciou que vai se espelhar na Premier League como modelo, né? Então, para os clubes pensarem para que eles fiquem até menos refém desse cenário que a gente tem aí de incertezas jurídicas que a gente sabe que pode acontecer. E reforço que nesse caso, até para uma questão de falsificação ou não de documentos, mas todo esse imbróglio, né, a mudança de estatuto, entendo que o juiz tinha ali o que a gente chama de perigo da demora, né, que é você não tomar uma atitude de nomear um interventor, caso contrário, mais danos poderiam ser praticados não só para a federação, para a confederação, mas também para o futebol brasileiro como um todo. Então talvez essa seja mais uma situação em que reforça a necessidade de protagonismo dos clubes na decisão de calendário, na decisão de gramado, na decisão, inclusive, né, da parte comercial, que eu acho que você é o maior defensor aqui, né, a arbitragem. Então, de fato, aí é até algo que a gente não sabe como vai terminar, já tem um recurso para o STF, né, do próprio Edinaldo. Então, a gente tá num estilo aqui que a cada 2 horas a gente pode ter uma novidade. Aguardemos as cenas dos próximos capítulos, né? Lembrando para quem tá ouvindo a gente aí que a gente tá gravando no dia 16 de maio, sexta-feira, o episódio vai ao ar na quarta-feira que vem, então até lá, possivelmente a gente vai ter desdobramentos aí, então nos perdoem pela desatualização de qualquer informação aí que aconteça nos próximos 5 dias. Mas bom, vamos lá, vamos entrar aqui no cerne da questão, né, na análise dos balanços demonstrativos financeiros desses 4 gigantes do futebol brasileiro, começando pelo Vasco, né, o Vasco da Gama que está envolto aí, né, falando em crise na CBF, temos crise política no Vasco também, né, crise política e de gestão. Bom, falando dos números do Vasco aqui para a gente debater, o Vasco apresentou aí primeiro, né, um relatório não auditado, né, um relatório diferente do que normalmente os clubes publicam, né, os clubes têm sido cada vez mais detalhados, prolíficos e ao mesmo tempo assertivos nas demonstrações de resultado. Né, o Vasco colocou aí um relatório muito conciso, que trazia números, mas trazia pouco detalhe, pouca análise, pouca explicação. E o próprio Vasco sinalizou que até final de junho vai publicar uma V2, né, do relatório financeiro dele. Então vamos ficar no aguardo aí para ver o que vem de comentário, de análise do próprio Vasco em relação à situação dele. Enquanto isso, a gente trabalha aqui com os números que a gente tem, né? Então vamos lá, né? O Vasco reportou aí no exercício 2024 uma receita bruta de 474 milhões de reais, uma dívida total estimada na casa de 1 bilhão de reais, a dívida ela aumentou quase 70% comparando ano contra ano, se a gente pegar o que o Vasco reportou 23 versus o que ele reportou 24. Claro que isso está totalmente relacionado com o imbróglio jurídico envolvendo aí 777 e Vasco da Gama SAF e Vasco da Gama Associação, mas fato é que invariavelmente todo esse processo afeta bastante, né, a gestão de um clube do tamanho do Vasco, até a thread que você escreveu no Twitter lá, ela é bem elucidativa nesse sentido, né, o Vasco está muito machucado, né, a gestão machucada, as finanças machucadas, mas além de tudo isso, né, ou apesar de tudo isso, o Vasco tem uma torcida incrível, né, são 14 milhões de torcedores aí, então sempre tem uma luzinha no fim do túnel aí para sair de uma situação complexa como essa. Lembrando que quando a gente fala de gestão, né, a gente pode questionar, né, se o resultado em campo está satisfatório ou não. Acho que o torcedor do Vasco é quem mais pode atestar isso daí, mas os números não mentem, né? O Vasco gastou quase 300 milhões de reais nas últimas 2 janelas, trazendo 44 jogadores, né, um número bem destacado aí, comparando com qualquer outro clube do futebol brasileiro. E imagino que, né, claro que se manteve na primeira divisão ano passado, que imagino que fosse uma das prioridades, mas ainda, né, longe do que o torcedor entende como ideal, né, Chata? Nossa, completamente. Assim, primeiro, é um balanço, talvez, das análises que a gente fez ali no Twitter. Ele é o balanço menos analítico, né? Porque ele tem todo esse contexto de um clube que, numa liminar, né, no ano passado, devolveu o controle da SAF para a associação, um clube que, sabidamente, tem tido muitas dificuldades em campo, um clube que, por mais que ele tenha tido tudo isso, é um clube que tem 474 milhões de receita e que mostra, por exemplo, no número de bilheteria e sócio-torcedor, uma arrecadação de 89 milhões. E as notícias positivas param por aqui. Por quê? Eu vejo um clube que é um gigante que cada vez mais vai sofrendo, vai sendo machucado, né? Vai sofrendo uma espécie de erosão financeira, mas que ainda tem uma torcida que, seja com São Januário, seja com Maracanã, consegue trazer todo esse impulso
de alguém que ainda é apaixonado, né? E eu brinco que é um amor apesar de tudo, não um amor por tudo. E aí talvez essa seja a maior dificuldade. Inclusive, eu falo até, todo mundo sabe, né? Eu sou um flamenguista apaixonado. E ali, até como tijucano, acho que uma das grandes sensações que eu já tive na vida é entrar no Maracanã lotado com Flamengo e Vasco. Eles cantam de lá, a gente devolve daqui. Então isso é uma coisa que eu literalmente arrepio e que a gente tem sentido falta desse outro lado, né? A torcida do Flamengo respeita muito a torcida do Vasco e isso mostra que o Vasco precisa de um plano concreto. Salvo o contrário, e talvez essa é a grande reflexão, as rivalidades elas vão diminuindo e as gerações começam a naturalmente procurar outros times para torcer, porque a gente sabe que o futebol você precisa de um mínimo de retorno em campo, né? Então, quando a gente fala tudo isso, olhando para a situação que o Vasco tá, é uma dívida de R$1 bilhão, e eu acho que já ficou claro aqui que a gente sempre diferenciou a dívida entre vencida e a vencer, e entre a curto prazo e longo prazo. E o caso do Vasco, desse 1 bilhão, né, a gente tem aí como curto prazo 40% disso. Então, é um número avassalador. O clube não consegue pagar com a sua receita, porque senão teria que alocar praticamente tudo que arrecada para pagamento de dívida. E isso significa que o clube naturalmente vai ter que renegociar, vai ter que ter um custo de carrego dessa dívida. E você, melhor do que ninguém, sabe que isso vai naturalmente, praticamente dizimando o fluxo de caixa, né, Pedrão? Que é uma questão que, infelizmente, fala-se pouco, né, a respeito ainda da questão do fluxo de caixa, né? Acho que todo mundo se concentra muito nos big numbers de endividamento natural, mas como a gente debateu muito até o episódio com o Pedro Silveira, quando ele ainda estava na cadeira de CFO do Corinthians, foi bem elucidativo, né, de como você tem que separar cada especificidade da dívida, cada característica de endividamento por tipo, né, entendendo o que é curto prazo, o que é longo prazo, o que eu brinquei aqui no episódio do Palmeiras, né, que falava sobre o Palmeiras, do contas a pagar, né, do que tá para trás que é legado, do que é contas a pagar para frente. Você tem que fazer essa análise completa para entender qual que é o exercício ou a complexidade de liquidez que você tem, que um clube como o Vasco notadamente tem aí, muito por conta desses vencimentos pesados no curto prazo, de uma receita que aí, na minha opinião, está muito aquém do que um clube como o Vasco deveria fazer, né? Se a gente pegar aí o tamanho da torcida do Vasco da Gama, a relevância do clube no futebol brasileiro, e você ter clubes, né, das torcidas que estão no número de torcedores acima do Vasco no cenário do futebol brasileiro, né? Se pegar ali o São Paulo, Palmeiras, o Flamengo e o Corinthians, todos com receitas muito acima, né, do que o Vasco apresenta nesse momento, né? Então, se pegar o São Paulo, tá com a receita que é quase o dobro, né? Palmeiras e Flamengo e Corinthians quase o triplo, né? Então, apesar do número de torcidas ser próximo, o Vasco está muito distante da capacidade que esses 4 clubes que têm um pouco mais, né, alguns um pouco mais, outros muito mais torcedores que ele, conseguem realizar em termos de receita. E aí a gente entra no número, né, na receita efetivamente e separa aqui, como a gente fez o exercício de recorrente e não recorrente. A gente olha que, além da receita, na minha opinião, ela está aquém do que o Vasco deveria entregar. Boa parte dela, né, 40% vem de venda de atleta, né? Então a gente separa ali, não recorrente 40%, recorrente 60%. Dentro dessa recorrente de 60%, sobram ali na casa de 300 milhões. Desses 300 milhões, metade é direito de transmissão, né? Então, dinheiro que vem da televisão, que normalmente é sim a principal linha de receita dos clubes aqui no futebol brasileiro. Mas quando a gente elimina esse número, sobram 150 milhões de todo o restante, né? De patrocínio, de bilheteria, de sócio-torcedor, de venda de camisa, de outros projetos especiais. Então é muito pouco, na minha opinião, para um clube da dimensão do Vasco, com que eles podem produzir. E naturalmente, eu acho que esse pouco, né, ou essa receita abaixo da capacidade, ela está diretamente relacionada ao momento do clube, né? A todos os rojões com os quais a gestão do Pedrinho tem que lidar lá no dia a dia, né? Eliminar num dia, eliminar no outro. Né? Lembrando que o Vasco é o único clube que hoje tem 2 recuperações judiciais acontecendo, né? Então ele tem a recuperação judicial da associação, que vinha desde a época do movimento de SAF com a 777, e aí após todo o imbróglio jurídico envolvendo a associação e 777, e aí o consequente desmanche da 777, que teve o evento de liquidação dela na justiça americana decretado, interventor, né? E hoje praticamente não existe mais a 777 como ela existia no momento da transação com o Vasco. Criou-se todo esse cenário de falta de liquidez, porque ele era um acionista que injetaria capital, né, a partir do momento que o clube não está mais na posse ou no controle dele. Essa injeção de capital não aconteceu, o que eu imagino que, né, o Rafa Viana teve aqui com a gente quando ainda era CFO do Vasco, nosso episódio 5 ou 6, agora não me lembro ao certo. Ele falou sobre isso, né? O nosso trabalho aqui hoje é viver uma semana após a outra, porque
a gente está trabalhando com um fluxo de caixa caótico, a gente não vai ter mais o aporte na época, né? A liminar foi em junho, o aporte de 300 milhões viria em setembro, se eu não me engano. Esse aporte de 300 milhões desapareceu, e aí o que o clube tem que fazer? Ele tem que se endividar, né? E aí talvez isso explique, né? Se a gente fizer a soma ali, o Vasco tinha um endividamento de 700 milhões em 2023, em 31/12/23, foi para um endividamento um pouco superior a 1 bilhão em 31 de dezembro de 24. Talvez a diferença esteja aí no dinheiro que a associação teve que buscar para conseguir fechar o ano, se manter na Série A SAF, e pagar as contas. Exato. Esse ponto é interessante, né? A gestão da associação que hoje gere a SAF. Exato. E tem um detalhe, né, e aí saindo dos números aqui, né, mas se você olhar para o Vasco hoje, o que o Vasco tem? Ele tem o seu maior ídolo em campo da geração que hoje está, que é o Coutinho, que não está conseguindo fazer, obviamente, diferença por todo um contexto, um elenco enfraquecido, enfim, as dificuldades de contratação. Você tem um outro ídolo gigantesco da história do clube na presidência e, obviamente, aqui a gente não está falando do Pedrinho, mas o clube ali está no modo vender o almoço para comprar a janta. Você tem um plano, uma SAF que falhou, portanto, é o exemplo negativo de que, conforme a gente sempre defende aqui, SAF é modelo societário. O que faz a diferença, seja numa SAF ou numa associação, com certeza é a administração, a governança, a seriedade, o projeto a longo prazo. E, por fim, você tem uma recuperação judicial com uma modalidade de pagamento de deságio, e aí para quem não entende que é o desconto, né, de 92% na classe trabalhista. Eu sou especialista em recuperação judicial e digo que eu nunca vi isso em 14 anos de profissão. Então, como que se você deve 100 mil reais para um jogador de futebol, você vai pagar 8 mil para ele. Então, é um plano que sabidamente o clube realmente ele faz no desespero e vai ser muito difícil o convencimento da aprovação desse plano. Lembrando que na recuperação judicial de uma SAF, se você de fato não aprovar um plano, vai ensejar uma falência daquela SAF, né? E aí você vai ter que fazer toda a desconstrução da devolução dos direitos esportivos para a associação, e aí, com certeza, a gente vai ter mais 8 episódios aqui para falar disso. E até esse ponto que você levantou é interessante, né? Porque a gente vai falar do esporte daqui a pouco, né? Do esporte do Recife. E o presidente Yuri Romão esteve aqui com a gente há um mês e pouquinho atrás, e ele falou sobre como o primeiro ano e meio da gestão dele foi focado em recuperar a credibilidade do esporte no mercado, né? Aquela sensação que, pô, eu preciso reconstruir a minha imagem porque eu preciso que o mercado olhe para mim, né? Os empresários, os atletas, os outros clubes, os bancos, enfim, instituições financeiras que podem ser meus parceiros de negócio, olhem para mim com credibilidade, entendam que vai ser bom fazer negócio comigo, vai ter negócio, né? Vai ter formas de trabalhar junto. E hoje o Vasco, a sensação que eu tenho é que ele começa a se afastar de tudo isso por conta dessa sensação ou essa situação mais caótica em qual o clube está em volta. Vamos ver, né? Também é mais uma situação aí que a gente tem que esperar as cenas dos próximos capítulos, né? A espera de um milagre, né? E de muita resolução jurídica aí, né? Então vamos ver o que acontece com o Vasco em 2025. Indo aqui pro clube número 2 do papo de hoje, né? Saindo lá de São Januário, indo para as Laranjeiras, o Chataque que é do Rio pode dizer melhor aí quão longe é um negócio do outro, mas tem uma certa distância, né, na prática aqui entre os balanços e resultados do Fluminense e do Vasco. O Fluminense, de certa forma, notícia muito positiva ali, né, que trouxe a gente estava falando aqui antes de começar a gravar, né, um demonstrativo até melhor do que todos nós esperávamos e acho que é um indício positivo de que o Fluminense conseguiu capturar valor em cima daquele 23 histórico, né, do clube, com título de Libertadores, entrar um pouco naquilo que a gente fala aqui do ciclo virtuoso, né? Então eu ganhei, eu tenho um relacionamento mais forte, mais engajado com o meu torcedor, minha marca se valoriza, eu consigo captar patrocínio melhor, vender mais ingresso, mais sócio torcedor, mais camisa, reinvestir no campo, e idealmente isso só acelera, como foi com o Flamengo e com o Palmeiras, mas via de regra é um resultado bastante positivo, né? A gente, colocando em números aqui, né? O Fluminense reportou aí uma receita total de 684 milhões de reais, com uma dívida total ajustada ali, né? A depender de como você olha, né? O endividamento ele tá em 700 milhões ou em 850, tem algumas diferenças contábeis, mas vamos ficar aqui com 700. Tem o ponto de atenção aí né, que o Chataque comentou no caso do Vasco, que grande parte desse endividamento é um endividamento de curto prazo, né, com 45% aí vencendo no curto prazo. Então, um ano do Fluminense que surpreende pela capacidade, né, eu falei do Vasco aqui que está, na minha opinião, abaixo da capacidade dele de geração de receita. O Fluminense demonstra que
é sim possível fazer mais, né? Tá num momento muito positivo aí na capacidade dele de gerar receitas, com alguns desafios de composição de receita recorrente e não recorrente, muito por conta das vendas de atleta no passado, mas como é que você enxergou aí, Chatak, esse 24 do Fluminense que traz bons sopros, né, para o torcedor? Nossa, muito. E assim, confesso que é uma leitura bem positiva aqui da minha parte. Esperava algo muito pior, porque a gente teve ali, comentamos no ano passado, o Fluminense fez tudo de bom em 2023 e mesmo assim terminou no laço. Então eu esperava ali um 2024 realmente caótico. O time não desempenhou bem esportivamente, então, de grosso modo, assim, a gente esperou que realmente viria aí uma sangria. E quando a gente olha principalmente aonde o Fluminense nunca falhou, que é a sua base, né? Você tem 268 milhões de reais aí. Se você somar só o Alexander e o André, as vendas batem 180 milhões de reais. Então você tem ali resultados muito expressivos e de fato, junto ainda com o aumento ali das receitas de patrocínio, que merecem elogio, né? A gente sabe. A gente aqui tem que passar a elogiar o lado de patrocínio, marketing dos clubes, porque Perfeito. isso são receitas, assim, de dia a dia, né? De suada, cada campanha. Então, o clube foi muito bem nesse sentido. A bilheteria e sócio-torcedor caprichou também. Então, a gente tem aí um resultado de quase 100 milhões de reais. A gente tá falando aí de quase metade ali daquela receita ordinária ali do Vasco. Então, o clube, de fato, ali, ele saiu no 0-0, digamos assim, né? Com um superávit praticamente mínimo, mas merece sim os elogios e de fato, se não caprichou dentro de campo, fica com essa possibilidade para esse ano. O ponto realmente negativo do Fluminense, e que eu acho que é o ponto de todos, ou a maioria dos clubes brasileiros, é o custo de carrego de uma dívida muito grande. A gente sabe que as receitas aumentaram exponencialmente, mas isso também tem mostrado a dificuldade quando você olha para um clube que fez tudo certinho, fechou um exercício ali um pouquinho no azul, um pouquinho no vermelho, mas se você olhar para trás, a gente vai voltar na questão do fluxo de caixa, a gente vai voltar na obrigação de curto prazo e, de fato, sem um plano de reestruturação, e aí pode ser via SAF, como o Fluminense quer fazer, ou um plano de literalmente reestruturação de dívida, né? Como, mais uma vez aqui explicando, porque é o único caso o São Paulo fez, os clubes eles podem voltar a imaginar um alívio aí para um ciclo de 3, 4, 5, 6 anos para já voltar, melhorar um pouquinho a condição de fluxo de caixa e pagamento das despesas ordinárias. Porque assim você tem que pegar menos empréstimos, pagar menos juros e poder sorrir aí aliviado, né, Pedrão? O que você achou? Cara, eu achei bem positivo também, e o Fluminense, assim como o Santos, ele e o Palmeiras tem feito aí nos últimos anos, ele consegue transformar a receita não recorrente de atleta em algo com substância em termos de recorrência dentro dos resultados dele, né? Então, quando ele traz esses 270 milhões de reais em venda de atleta, né, como a linha de receita mais importante dele, até superior a direitos de transmissão, ele de novo reforça isso, claro, e Fluminense e Santos tem uma especificidade que a gente sempre aborda quando a gente fala sobre formação, desenvolvimento, investimento em base no Brasil. Como eles investem menos do que clubes como Flamengo, Palmeiras e São Paulo, que são os três que mais investem hoje, e vendem bastante, né? Não vou falar vendem mais, porque nesse momento o Palmeiras está, né, em níveis estratosféricos nesse sentido. Ele tem um retorno sobre investimento na base muito alto, né? Então esses 270 milhões dele aqui, em cima do investimento que ele fez ano passado, dá quase 10 vezes capital, né? Se você perguntar aqui na Faria Lima se alguém topa um investimento desse, acho que todo mundo pega. Espetacular, né? Mas o lado, né, o ponto de atenção aí é que representa quase 50% da receita do clube do ano. Aí o torcedor, né, tricolor pode até brincar com a gente e falar, pô, mas já vendeu o Cauã Elias agora em janeiro, que vai entrar pro resultado de 25, mais 100 milhões em venda de atleta. Tem o Mundial aí que vai pagar entre 20 e 30 também, Exato, né? que Milhões são de euros. duas receitas recorrentes, mas que vão entregar sozinhas quase 250 milhões de reais em faturamento. Acho que até mais, né? Se você pegar aí 30 milhões de euros, jogar vezes 6, ainda pegar mais 120 do quase Cauã. 300, né? E vamos ter recorde ano que vem também, torcedor tricolor. Então já se prepara então, aí. tudo isso para falar que a perspectiva para 25 ela é sim positiva, mas requer atenção por conta do endividamento de curto prazo, que pode, de alguma maneira, sufocar o caixa. E aí o presidente Mário Bittencourt já falou publicamente sobre isso, né? O Fluminense tem pretensões de caminhar no processo de SAF. Então, tudo isso são variáveis para serem equacionadas ao mesmo tempo, né? Você equacionar uma dívida de curto prazo, você manter uma equipe competitiva. O Fluminense, ano passado a gente falou sobre isso aqui, né? Teria sido um resultado
é muito danoso o rebaixamento nesse momento, não por conta, né, da história, claro, da história do Fluminense não merecia isso mais uma vez, mas muito por conta do custo de elenco que o Fluminense tinha ali a médio e longo prazo, que ele teria que necessariamente desmobilizar de alguma maneira e gerar um prejuízo, né, para o clube. Como ele acabou não sendo rebaixado, escapou, ele tem a possibilidade de usar esse custo contratado em campo, reforçou o elenco, trouxe atletas aí como o Canóbio, o Hércules. Rejuvenesceu o elenco, né? Exato. Ele fez essa readequação Essa lição de de elenco. casa, né? Eu brinco que é muito como o Bragantino. O Bragantino contratou medalhões esse ano porque viu que o time estava muito jovem, e o Fluminense foi o oposto. Ele, de fato, deixou sair jogadores um pouco mais experientes, que um calendário de 80 jogos aí, 70 jogos Sim. por ano destrói, e pensou num elenco mais rejuvenescido como o Canóbio, o Hércules, enfim. Mas eu realmente, assim, acho que o clube merece elogios enquanto se decide aí politicamente sobre os próximos passos, seja via SAF ou qualquer outra resolução, né, Pedrão? Mas um bom 24 do Flu, entra em 25 aí, né, com boas perspectivas, eu falei de sopros positivos pro ano. Então vamos esperar que seja um bom 25 aí mais uma vez. E aí vamos, né, encerrando aqui o capítulo Carioca, passar para a região Nordeste aí, começando com o nosso querido Esporte Clube do Recife, né? Falei aqui que a gente teve a ilustre presença do presidente Yuri Romão aqui há 1 mês e meio atrás, se não me engano. Quem não ouviu pode escutar um baita episódio, um papo super legal com o presidente, né, que está no comando do esporte há 4 anos, né? Ele entrou no esporte no meio de uma crise política histórica em 2021, um momento que o esporte teve vários presidentes, e ele foi o último ali naquela esteira e permanece até hoje dentro do clube. Promoveu uma série de iniciativas muito positivas ali, como o processo de desalavancagem do clube, né, pagando muita dívida nesse período, né, a dívida saiu de 400 milhões para o número que eles reportaram aqui agora, né, na casa de 250 milhões de reais. Mudou a governança do clube, né, então a gente falou aqui com ele também, ele é o último presidente, formalmente falando, da história do Esporte Clube do Recife, que agora vai ser, a partir do próximo mandato, quando terminar o mandato dele, vai ser gerido por um conselho de administração. Então promoveu essas mudanças de gestão de governança, reformas estruturais, passou por 2 Série B seguidas, né? Então estava na Série B em 22, bateu na trave, 23, bateu na trave e não subiu. Em 24 acabou conquistando o acesso, e esse ano ele até comentou aqui com a gente, fez alguns investimentos maiores do que vinha fazendo, tudo dentro da capacidade deles, para tentar se manter numa Série A, né? A gente falou aqui semana passada que publicamente dificilmente clubes assumem isso, mas na minha opinião, todo clube que volta da Série B tem como prioridade se manter na Série A no ano seguinte. Ele falou sobre isso aqui também. Infelizmente começou mal o campeonato, né? Hoje é o lanterna aí da competição, mas estamos ainda na 8ª rodada, se não me engano, então temos lenha para queimar, mas via de regra, falando do resultado do esporte aqui, e aí vai ficar claro, né, essa diferença de clubes que estão na Série A de um clube que vem da Série B, o tamanho da distância que ele tem que encurtar, né, com o trabalho deles, né? O Sport reportou aí em 24, ano que ele esteve na Série B, né, uma receita bruta de 139 milhões, então a gente falou do Vasco, né, quase 500, Fluminense quase 700. Receita de time de Série A, né? Uma receita relevante, né, mas ainda assim limitada à Série B por conta dos direitos de transmissão. Então ele fez esses 140 milhões, endividamento ali na casa de 260 milhões de reais, né, lembrando desse trabalho progressivo que eles vêm fazendo de redução desse endividamento, com a necessidade de investir mais em futebol esse ano, e tendo ano passado a maior venda da história do futebol da região Nordeste, né, o Pedro Lima, lateral direito, formado nas categorias de base do esporte, que foi vendido para o Wolverhampton da Inglaterra por 60 milhões de reais, 10 milhões de euros. Então um esporte aqui, né, o presidente foi muito feliz no detalhamento disso pra gente mês passado, mas um esporte que é responsável, que tem disciplina, que sabe até onde pode ir, e esperamos que tenha um bom resultado esse ano também, né? Poxa, perfeito. Acho que essa foi a melhor apresentação aqui do Pedrão, que praticamente matou aqui a charada, né, do que fez o esporte. A gestão de caixa foi muito boa. O clube, de fato, teve uma receita de Série A justamente por conta da venda. E aí, talvez, eu acho que essa é a grande... É o grande doce na boca dos times do Nordeste hoje, para eles entenderem que, para você poder competir em termos de mercado, localização, com... eu odeio essa palavra, né? Mas o eixo sul-sudeste é, de fato, assim, o que você precisa buscar necessariamente é um incremento de receitas não recorrentes e, portanto, venda de jogadores. Então, eu tô apaixonado aí por essa leitura que o Pedro fez entre o que você investe na base e o que te retorna na base.
Então eu queria ver qual investimento realmente na Faria Lima te dá esse retorno. Nenhum. Portanto, é óbvio que é um investimento que ele é muito difícil politicamente de você convencer os cartolas a fazerem, porque você investe hoje para colher esse fruto daqui a 5, 6 anos, portanto no próximo mandato, mas o esporte conseguiu, de fato, se alavancar positivamente com uma receita aí maravilhosa de venda de jogador. E mais do que isso, né? Eu acho que a questão da gestão do caixa, ela também foi muito positiva, porque deixou o clube menos estrangulado. Então você consegue fazer melhores negociações, você consegue literalmente fazer aí toda essa gestão administrativa sem que seja quase que no estilo de um bombeiro, né? E por fim, Pedrão, que eu acho que vale destaque aqui e esse foi muito o cerne da minha análise lá no Twitter, que é o desafio do esporte não tentar se manter na Série A todo custo. E quando a gente diz isso, o esporte, o que ele vem fazendo nos últimos 5 anos, não dependeu de estar na Série A. Óbvio que é muito bom, óbvio que isso acelera processos internos, mas o esporte precisa tomar muito cuidado para que esse ano de tentativa, e óbvio que esses 8 jogos iniciais existem algumas derrotas muito dolorosas no final do jogo e tudo mais, mas se o esporte se mantiver nessa linha e não tentar abraçar o mundo com as pernas, de fato, se você projetar isso para 5, 6 anos, você já pode falar que é um clube que tem, independente se o melhor ou o pior do mundo, tem um projeto de reestruturação em curso. Sim, daí tem continuidade, né, nesse projeto. Então, esse ponto que você levantou é bem importante, né, de você não ir além da sua capacidade e não comprometer o futuro, né? A gente falou aqui semana passada, sobre o Internacional de Porto Alegre, né, e como, na minha visão, ele está trocando o futuro pelo presente, né, com os investimentos que foram feitos nessa visão de ganhar no curto prazo, que é muito desafio de qualquer dirigente no futebol brasileiro, né, equilibrar curto, médio e longo prazo, principalmente no modelo associativo em que você tem mandatos ali de 2, 3, 4 anos. Mas no caso do esporte, o presidente falou aqui, né, e em alto e bom tom, que não vão passar da capacidade deles, vão fazer os investimentos dentro do que eles podem, e aí foi até parecido, eu faço paralelo aqui com o Ronaldo Fenômeno no Cruzeiro, né, que também falou publicamente, né, quando voltou da Série B para a Série A, e foi muito pressionado pela torcida por isso, né, falou, voltamos da B para A e a gente vai trabalhar para se manter organicamente. Eu não vou gastar mais do que eu consigo para tentar chegar numa Libertadores ou nada, ou tentar ganhar o campeonato. Né, fez esse alinhamento de expectativa com a torcida, tomou porrada pra caramba e conseguiu se manter na Série A, que era o grande objetivo deles naquele ano de 23. O esporte acho que vai pela mesma direção, com essa gestão controlada e responsável. E o ponto interessante até de cruzar com o nosso último episódio aqui, quando a gente falou do Santos, é que o esporte conseguiu fazer a mesma coisa com o Santos, né? Os dois na Série B trocaram a receita de direito de transmissão por venda de jogador. Conseguiram compor a receita ali e manter patamares parecidos. E só para dar uma noção para quem está assistindo a gente da ordem de grandeza de investimento em futebol que você tem que fazer quando você sai da B para A, dentro das limitações do esporte. O esporte na Série B em 2023, quando ele bateu na trave, né, perdeu a vaga de forma muito dolorosa na última rodada, ele investiu 40 milhões em folha de pagamento, né, para futebol. Ano passado ele aumentou isso substancialmente para 70 milhões, então conseguiu, né, o acesso. Esse ano a gente está falando de mais de 100 milhões investidos no futebol. Então, perfeito, a capacidade que você tem que ter de investir no campo, para o campo tirar resultado, e aí entra toda a discussão de Moneyball, né? Quanto mais assertivo eu for no meu investimento para futebol e conseguir ser eficiente, melhor, porque as cifras estão cada vez mais altas. Eu vou começar a lançar umas camisetas com frases, assim, de efeito, né? Tipo a do Mauro César lá, Eu Odeio a Data FIFA. A primeira vai ser SAF não é solução, e a segunda vai ser... subir de divisão não significa ganhar mais dinheiro, né, Pedrão? Porque exato, as despesas aumentam também, né? É isso, exatamente. Boa, então terminando aqui o capítulo do Esporte Clube do Recife, vamos ao outro parceiro de região, ao Esporte Clube Vitória da Bahia, o nosso grande Vitória. Falamos do rival aqui, né, na última rodada, no último episódio, o rival que a gente brincou aqui, né? Casou com o noivo, a noiva mais cortejada do mercado lá na figura do City Football Group. Então só isso por si só já cria uma dinâmica diferente para o Vitória, né? O Vitória que na gestão do presidente Fábio Mota e para quem não assistiu aqui, o André Sica, da última vez que esteve com a gente, falou bastante sobre o presidente Fábio Mota, a visão dele e sobre como ele enxerga os próximos passos do Vitória, mas fato é que na gestão dele o Vitória vem passando por um processo de reestruturação tão difícil quanto que o esporte
do Recife vem implementando. Né, o Vitória que teve acessos consecutivos, né, o Vitória estava na Série C, aí foi promovido para a Série B e no mesmo ano, no ano seguinte, né, conseguiu já diretamente ser promovido à Série A. E aí, ano passado, o próprio presidente Fábio Mota falou diversas vezes que o grande objetivo era manter o clube na Série A, vindo né, desses 2 acessos subsequentes. E aí ele até falou publicamente, né, sobre bicho, né, o tamanho da premiação que ele dá para os atletas, porque o objetivo era ficar na Série A. Deu certo, né, se mantiveram na Série A para 2025. E aí trouxeram os resultados aí, né, os números de 24 esse ano, que eles mostram essa necessidade do Vitória continuar andando com cuidado e muito atento ao controle da situação. Então ele teve em 24 ali uma receita bruta, um faturamento total de 186 milhões de reais. E aí, ponto interessante, né? Vindo de uma Série B em 23, onde ele fez 72 milhões de reais. Então, ele mais que dobra a receita dele, uma vez que ele sobe para a Série A. Um ponto de preocupação nessa receita, né? Quando a gente olha pro recorrente ou não recorrente, é uma receita 100% recorrente. Então, ela envolve ali os direitos de transmissão, que representam 66% do total. Envolve patrocínio, que representa 22% do total. Bilheteria e sócio-torcedor, os outros 18% aí do total. Qual que é o ponto principal, né, dessa questão aqui? O Vitória não vendeu jogador. E não vendeu jogador porque é um clube que hoje ainda tem pouca capacidade para investir tanto na base quanto no profissional. Também o presidente já falou sobre isso publicamente, que é um dos objetivos dele investir na base, mas ao mesmo tempo é a brincadeira do cobre o pé, descobre a cabeça, né? Você tem um endividamento alto para gerir aí na casa dos 500 milhões de reais, então bastante coisa acontecendo com o Vitória aqui, mas uma gestão mais pé no chão do que as gestões anteriores que passaram por lá, né? Perfeito, Pedrão. Eu digo assim, a minha leitura do Vitória é que o clube chegou na máxima capacidade administrativa em excelência. Isso significa o quê? Se você pegar receita de sócio-torcedor, bilheteria, patrocínio e marketing, o clube realmente fez um trabalho brilhante. A gente tem aqui um valor combinado de 133 milhões de reais. Isso a gente está falando assim, praticamente de 70, 80% da receita do clube. Eu acho que aqui o primeiro problema você já matou a charada, que de fato, a ausência de venda de jogadores. Eu acho que o Vitória tem uma política de contratações muito austera, né? Então, você perdeu um Alejandro, como foi do ano passado, que foi o artilheiro ali naquele arranque do clube, ainda que você consiga manter o Mateuzinho, mas você trazer o Carlinhos, com todo respeito, né? Mas agora tudo bem, tem o Kaiser e tudo mais, mas mostra que o clube fica atento às possibilidades de mercado sem se endividar e gastar mais do que pode entrar em leilão por jogadores. Dito isso, você tem uma dívida aqui total, até você acabou de explicar, né? São vários acessos consecutivos, um clube grande, que sempre, em todas as divisões que disputou, tinha orçamentos maiores que seus rivais. Então o clube já vem sofrendo muito com endividamento, né? O carrego aí na ordem de 527 milhões de reais. E isso, Pedro, eu acho que é muito importante aqui, porque é um clube que, se você falar em termos de alavancagem, está muito alavancado. E aí, até mais do que curto prazo, longo prazo, se é uma dívida a vencer ou vencida, você está falando de um clube que ele fatura, ele vai precisar de 4 anos aí para conseguir pagar esse valor total de dívida, né? Então, eu acho que a solução tá em achar ali, fazer um porquinho ali, não sei, até às vezes um processo junto à torcida, alguma campanha de marketing nesse sentido, para investir mais em base, né? É hora de... Eu sou um flamenguista que comprei o tijolinho, sabe? Na época aí de vacas magras. Então, algo nesse sentido, porque realmente, assim, é uma dívida preponderante. Então, por mais que, mais uma vez, a gente vai falar aqui, um clube ele vai fazer boas administrações, fechar um pouco no azul, um pouco no vermelho, mas basta aí 1, 2 anos de deslize para aí a coisa ficar literalmente insustentável, né, Pedrão? Nessa questão do resultado, né, o Vitória reportou um déficit de 41 milhões de reais, que não é ideal, claro, mas está muito melhor do que alguns que a gente abordou aqui nos últimos 2 episódios. E para mim, o ponto todo, né, o Sica falou bastante sobre isso aqui, é manter a continuidade, né? É o trabalho ter sequência, o Vitória entendendo as limitações dele. O presidente Fábio Mota, né, falou numa coletiva recente também sobre o que você acabou de falar, de que a SAF não é a bala de prata, mas ela é uma das alternativas que o clube está, sim, estudando. E, de novo, separando entre modelo societário e modelo de gestão, né? O modelo societário pode ser uma SAF, pode ser uma associação, pode ser um clube empresa, pode ser uma limitada, pode ser o que o cara quiser. O que faz mais impacto, o que é mais relevante, é a gestão que você consegue
empregar e desempenhar dentro de uma companhia, né, de um negócio, de um clube do tamanho do Vitória. Então, o desafio para eles, na minha opinião, aqui é manter o curso, não dar o passo maior que a perna, como a gente já teve exemplos aí de clubes que deram nesse momento e tiveram punições no campo de serem rebaixados e estarem, por exemplo, onde está um Figueirense hoje, com muita Efeito dificuldade dominó, de né? Vai voltar caindo. depois. Exato, que aí sua receita baixa, diminui pra caramba, seu endividamento começa a aumentar, porque você tem que contratar dívida para se manter operacional, só que seu caixa fica sufocado. Então, para voltar depois é muito mais difícil. Então, espero que o Vitória mantenha, né, o rumo dele aí. O presidente Yuri Romão aqui do esporte, né, comentou com a gente que na visão dele, mais cedo ou mais tarde, todos os clubes do Nordeste vão ter que recorrer a algum mecanismo de capitalização, de liquidez. Na opinião dele, é a SAF, né, na opinião do presidente Fábio Mota do Vitória, podem ser outros instrumentos. Mas fato é que é uma gestão que, como eu falei aqui, tá com o pé no chão e parece que não vai dar passo maior que a perna, com o desafio de se manter na Série A por anos subsequentes. E esse ano, tendo, né, ano passado eu brinquei aqui que o objetivo de quem volta da B é se manter na A e o que vier depois é lucro, né? O Vitória teve esse lucro, né? Classificou para a Sul-Americana, tá disputando aí a Copa Sul-Americana, uma competição continental, então pro torcedor ainda tem essa cerejinha no bolo, né? E um último elogio aqui ao Vitória, mas eu acho que se aplica aos clubes do Nordeste em geral, é o que o próprio Sica trouxe aqui no episódio que ele participou o último com a gente, que é a rivalidade positiva, né? Isso significa o quê? Eu tenho até um grande amigo aí, o Daniel Pimenta, eu deixo um abraço aí, um botafoguense lunático, que no grupo da família de WhatsApp, ele mostrou uma foto dele na Fonte Nova num sábado, numa visita que ele fez a Salvador, e no dia seguinte no Barradão. Então, você já tem ali a própria cidade se mostrando como um destino turístico para apaixonados por futebol. O pessoal daqui de baixo tem visto isso muito bem, né? Tem olhado positivamente. E esses times, eles são times que acabam tendo um pouco do imaginário positivo, né? Então, eu acho que talvez essa cooperação entre os clubes é algo para se elogiar. Totalmente, né? Quando você tem clubes com praças com 2 clubes tão grandes, né? A gente tem Grêmio e Inter em Porto Alegre, né? Curitiba e Atlético lá em Curitiba, Cruzeiro e Atlético em Belo Horizonte e Vitória e Bahia em Salvador. Isso tem que ser trabalhado de uma forma com agendas positivas, né? Os clubes têm que se ajudar a crescerem cada vez mais, a fazer o mercado ser cada vez mais pujante e estruturado, né? No fim, é bom pro Vitória ter um Bahia forte, é bom pro Bahia ter um Vitória forte, então faz total sentido que todo mundo trabalhe junto, para que não só o campeonato estadual, a região sejam maiores, mas que os clubes nacionalmente tenham cada vez mais relevância, né? Então, até a rivalidade local, né? Ela ficou mais aguçada nos últimos anos, né? A brincadeira do Chamo Samu, o Vitória ganhando do Bahia no estadual, né? Esse ano o Bahia foi campeão, mas a dinâmica também ficou mais interessante, né? A rivalidade aumentou. E eu ia até te provocar nesse sentido, assim, vamos ver se os comentários do Vitória vão ser positivos ou negativos, mas eu posso dizer que eles estão atrelados 100% ao que vai acontecer nesse final de semana, porque a gente tem o Bavi, né? Exato. Então, por favor, pessoal, se for elogiar, não precisa elogiar tanto, mas também se for bater, não precisa bater. Eu falei aqui, estamos gravando na sexta-feira, o jogo é no fim de semana, então na quarta-feira o episódio vai ao ar, a gente vai saber quem ganhou o clássico aí, Bavi. Exato. Mas show de bola, Chataque. Acho que passamos por tudo aqui. Falamos do Vasco, falamos do Flu, falamos do Sport do Recife, falamos do Vitória. Mais 4 histórias contadas aí da fotografia 2024. Temos mais 7 clubes para fazer aí, então, né, nos aguardem que se o seu clube não apareceu aqui ainda, ele irá aparecer. Né, tem clube atrasado aí, então, né, corre atrás que a gente precisa das informações para analisar e trazer o conteúdo para todo mundo. Se você acompanha até agora aí, deixa o like pra gente, por favor, né, contribua aqui conosco na jornada do Sports Market Makers. Agradecer o nosso querido Bruno Chataque, Um prazer, que nos abrilhantou aí com as suas análises. E obrigado para todo mundo que nos acompanhou até agora. A gente volta na semana que vem com mais. Estamos juntos. Obrigado e fomos.